São João 2:22. Irmãos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. 23. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. 24. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. 25. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 26. Era isto o que eu vos tinha a escrever a respeito dos que vos seduzem. Mateus 6. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. O líder judaico lembrou durante entrevista com a agência France Press que o Santo Padre concedeu a milhares de judeus certificados de batismo e conversão. Tenenbaum também ressaltou o pioneirismo de João XXIII, que no domingo vai se tornar santo ao lado de João Paulo II no Vaticano. Ele foi o primeiro Papa a abordar a questão da morte de Jesus de um jeito bem claro, uma questão delicada entre judeus e católicos. E por a morte de Jesus. É evidente, hoje em dia eu lhe posso dizer com absoluta segurança. Em minha opinião, com absoluta certeza, nunca houve um Papa melhor para os judeus em toda a história do que João XXIII. Isso está muito claro. Papa para o povo judeu em toda a história. No nosso caminho comune, grazie alla benevolenza dell'Altissimo, stiamo atravessando um fecondo momento de diálogo. Com essas palavras, o Papa Francisco iniciou seu pronunciamento aos representantes da Conferência dos Rabinos Europeus, do Conselho Rabínico da América e da Comissão do Grão Rabinato de Israel, em diálogo com a Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo da Santa Sé, recebidos em audiência na manhã desta quinta-feira no Vaticano. O pontífice recebeu da delegação o documento Entre Jerusalém e Roma, um texto, observou o Papa, que tributa particulares reconhecimentos à Declaração Nostra Aetate, que no seu 4º capítulo constitui a carta magna do diálogo com o mundo judaico. La dichiarazione fra Gerusalemme e Roma non nasconde comunque le differenze teologiche delle nostre tradizioni di fede. Tuttavia esprime la ferma volontà di collaborare più strettamente oggi e in futuro. Il vostro documento si rivolge ai cattolici chiamandoli partner, stretti alleati, amici e fratelli della ricerca comune di un mondo migliore che possa godere pace, giustizia sociale e sicurezza. No último dia da visita à Terra Santa, o pontífice conheceu a Esplanada das Mesquitas, terceiro local sagrado do islamismo. De acordo com a tradição, ele teve de tirar os sapatos. Francisco convidou cristãos, muçulmanos e judeus a serem agentes da paz e da justiça. O líder católico disse que a peregrinação não estaria completa se não incluísse também o encontro com as pessoas e as comunidades que vivem na Terra Santa e por isso ficou feliz de visitar os amigos muçulmanos. Depois, o Papa foi até o Muro das Lamentações, um dos locais sagrados da religião judaica, onde rezou em silêncio por vários minutos. O Papa colocou as mãos no muro e deixou uma mensagem entre as pedras, como é tradição entre os judeus. O porta-voz do Vaticano, Frederico Lombardi, revelou que o envelope tinha o Pai Nosso em espanhol. A agenda de Francisco incluiu também uma visita ao Cemitério Nacional de Israel, onde depositou uma coroa de flores no túmulo do fundador do sionismo, Theodor Herzl, uma homenagem que nenhum Papa havia feito até agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimadas almas, nós estamos no 14º domingo depois de Pentecostes. E hoje vamos comentar, seguindo aqui os Santos Padres, o Evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Senhor está aí nos alertando sobre várias coisas. Então vamos seguir a ordem lógica posta pelo mesmo Redentor. Primeiro disse Nosso Senhor, ninguém pode servir a dois senhores. O homem, o ser humano, ele é de um só amor.
É verdade que nós temos vários amores, mas são amores parcos, parciais, pequenos. O amor de amizade é uma coisa, o amor entre esposos é uma outra coisa, o amor entre irmãos é outra coisa. Mas aqui nosso Senhor está dizendo de um serviço absoluto. O homem não pode se dar totalmente à sua família, totalmente ao seu trabalho, totalmente a Deus. Não, isso não é possível. Quando nós temos a ordem de Deus, nós nos damos totalmente a Deus e por Ele as demais coisas, porque as demais coisas têm limites. Então, quando o nosso Senhor está dizendo não podeis servir a dois senhores, é no sentido que não há a possibilidade de servir absolutamente a dois senhores. Parcialmente, sim. Mas não é isso que esses dois senhores querem. Nada parcial, absoluto. Ou vamos ser de um, ou vamos ser de outro. Aí diz aqui nosso Senhor, por quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de afeiçoar-se a um e desprezar o outro. Aqui vamos entender, por exemplo, como os santos, eles não amavam este mundo. É o que nós chamamos lá na prática da consagração, esvaziar-se do mundo, e São Luís usa o desprezo ao mundo. Não é que nós odiamos os astros, as estrelas, as estações do ano, bom, só o frio, que é complicado. Não é isso que nós desprezamos as florestas, não vamos queimar tudo, não é esta conotação absurda de mundo. Não, porque tudo isso foi criado por Deus e foi criado para nós. Sem precisar ser Greenpeace, pelo amor de Deus, abraçar árvores e essas estupidezes, hein? Pelo amor de Deus. Isso é coisa de gente louca. Não dá para andar abraçando árvores como fazem por aí. Mas, sim, nós amamos este mundo no sentido de construído por Deus. Agora, quando falamos mundo, é a organização humana deste mundo. Sem ser anárquicos, nós sabemos que se refere à organização posta pelo diabo. Não é o presidente, somente. É quem está por detrás e por dentro e para cima dele, segundo os seus critérios. Não é que odiamos a política, porque é república. Não, é o princípio e fim dela, que é do demônio, hein? É maçônico. Assim sendo, quando este mundo, governado pelo diabo, usando certos homens, muitos atualmente, eles querem o quê? Que nós sirvamos a eles somente. Aqui no Brasil isso é muito forte. A burocracia que nós temos que passar para qualquer coisa, segundo a lei humana, é absurda. Eles dão mais importância àquela assinatura, reconhecimento de firma e todas essas coisas do que a uma letra do Evangelho de Nosso Senhor. É assim, hein? A sagrada e divina Constituição, que não vale o que o gato enterra, é mais intocável do que os santos evangelhos. Para eles, hein? E aí vemos que há um Senhor que se crê Deus neste mundo. Neste país infeliz que amamos, há alguém que se crê Deus. A Constituição se crê Evangelho, as leis nacionais, municipais e o que quiserem se crê leis acima dos 10 mandamentos. As organizações se creem dona de tudo, da família, das crianças que os senhores geram. O Estado acha que ele é pai e mãe, ele não é pai de ninguém, mãe de ninguém. A escola se crê absolutamente senhora de toda a moral e sem moral e vai aí deturpar seus filhos, porque é o estado divino, estado de caos e do diabo, que quer ser o quê? Adorado. Aí nós vamos lá como gado, entre carimbos, filas, carimbos, assinaturas e etc. O divino, entre muitas aspas, estado. Por detrás disso, o demônio. Porque quem quer ocupar o lugar de Deus? Quem teve essa pretensão? Lúcifer.
Quando ele foi lançado por São Miguel no inferno, o que ele veio sugerir depois ao homem criado em graça de Deus? Que coma daquele fruto que Deus proibiu e sereis como deuses. Aquela ambiçãozinha satânica que ele teve ficou pior do que os seres humanos, hein? Enquanto a graça que ele ficou desgraçado para sempre será, ele quis colocar agora, vou derrubar Adão e Eva. Mas qual foi a intenção? De divinizar o homem. Em outras palavras, senhores, é o humanismo. O homem se crer mais do que Deus. Bom, do outro lado está, acima de tudo, nosso Senhor, que não permite um rival a ele. Seja quem for, que tentar se sentar no trono de Deus, será esmagado pela mão de Deus. Seja quem for, anjos ou homens. Os anjos já estão resolvidos, hein? Teve a batalha lá, os bons ficaram bons e serão para sempre, e os maus ficaram maus e serão maus para sempre. Entre os anjos está tudo resolvido, ninguém vai mudar de ideia. Agora o problema é o homem. E vemos na Sagrada Escritura, Deus põe um basta, o que vem? Dilúvio. O homem não se emenda. O que vem depois? Torre de Babel. O homem não tem jeito. Castigo. Vem Babilônia, cativeiro. 1, 2. Israel não tem jeito. Castigo. Desterro, deserto, perde o templo. Apostasia, Macabeus, os poucos fiéis, ergue o templo, auge do templo, vem Deus, se faz homem, crucifica a Deus. Essa é a história do Antigo já no Novo Testamento. E por que isso? Por causa dessa organização chamada Estado sem Deus, que quer calar Deus. E não pensemos que nos atuais dias que nos toca viver seja diferente. Não é. A mesma organização religiosa da sinagoga que naquele então foi posta por Deus e matou o Cristo, nosso Deus e Senhor, nós vemos a organização humana eclesiástica que não tem Deus. E se chama católica. Apostólica romana. É a nossa fé, a nossa igreja, quando tem homens sem Deus que se vestem de padre, de bispo, do que os senhores quiserem, mas não dão lugar para Deus, eles estão se compactuando com aquele Estado, a organização humana, que quer calar a Deus. É a história do Vaticano II em simples palavras. Então nós temos aí dois senhores. O espírito humano que não quer Deus, aliado com o diabo, e o espírito de Deus, que é o único que merece essa total e absoluta entrega do homem a ele. Mas quem é o rival de Deus? O homem sem Deus, perdido, lesado, que se levanta contra Deus. Não podemos amar os dois. Por isso os santos tinham o quê? Desprezo a este mundo. Transitavam nas leis que podiam cumprir sem ofender a Deus, e quando tratava de deixar uma vírgula da fé, eles não cumpriam. Nenhum deles. E vamos ver isso em Roma, hein? Os nossos mártires, cuja lei para o romano era seríssima. E por que estão morrendo? Porque não quiseram queimar um grãozinho de incenso para o imperador que se achava Deus, por favor. Porque nesse cumprimento vamos ofender a Deus e não. Vamos morrer, mas não vamos deixar a Deus. Não se pode amar dois senhores. Quando se ama o mundo, se despreza a Deus. E quando se ama a Deus, se despreza o mundo. O mundo entendido como acabo de lhes explicar, pelo amor de Deus. Aí segue Nosso Senhor, dizendo o seguinte, que não devemos andar demasiadamente inquietos com as coisas temporais. Aí vamos entender, mas Senhor, o Senhor está falando de dois senhores, e por que agora vem falar de dinheiro? Ou de bens materiais? Por quê? Porque o Senhor, com S minúscula e com muitas aspas, que se crê Senhor, mas é um lesado, o mundo, o Estado, a organização humana sem Deus, a sua glória, o seu poder está no dinheiro.
É assim que funciona. Não estou aqui dizendo que ter dinheiro é pecado, nunca foi, desde que seja adquirido honestamente, nunca será. Mas os senhores sabem que o mundano, que tem quer mais, e o que não tem, anela incansavelmente em ter, porque o dinheiro lhe dá poder e liberdade. E sem Deus, com poder e liberdade, lhe dá uma possibilidade de fazer o que aparecer na sua cabeça sem Deus. Imensas possibilidades, variadas possibilidades de desgraças tras desgraças. Aí Nosso Senhor vai dizer, não andei preocupado com essas coisas. Agora o espírito do mundo vai dizer, sim, vocês têm que estar preocupados. E aqui não é questão do pobre que quer aliviar suas dívidas, não. É questão de todos, os que têm querem mais, os que não têm querem ter o que não têm. Muito mais, sempre mais, cada vez mais, de modo insaciável. Aí aqui então começam os Santos Padres. O texto bíblico vai chamar de mamona. Não é aquela erva que a gente brincava de guerrinha quando éramos crianças normais. Pois essa geração nem sabe o que é isso. Com todo respeito à geração atual. Aquele negócio que tinha umas pontinhas, que bem lançado doía, bem acertado, fazia o seu serviço. Que infelizmente não nasce mais nessas regiões, porque tudo está asfaltado, pavimentado e perderam a infância sem a mamona. Pois é, não é esta. Mamona é o nome de um infeliz ídolo, que aqui se entende entre os hebreus como o dinheiro. Então, por mamona se entende os bens temporais, o dinheiro divinizado. Quando nós cremos que o dinheiro é a solução de todos os nossos problemas. Mamona. Senhores, dinheiro não resolve problemas, só serve para dívidas, para viagens, para algumas estripulias legítimas e ilegítimas. Mas o problema mesmo não é resolvido por dinheiro. E por que sabemos disso? Porque quem tem muito ou não tem, está cheio de problemas. É assim que ele não resolve. Um dinheiro não pode curar uma depressão, não cura. O dinheiro não pode curar nenhuma enfermidade, dá recurso para ter um tratamento melhor do que o do SUS, isso é verdade, mas cura alguém, o dinheiro não cura ninguém. Aumenta um dia de vida de alguém? Não. Pode dar paz para alguém? Nenhuma. Pode fazer alguém feliz? Plenamente feliz, absolutamente satisfeito? Jamais. Porque quem tem morre de medo de que ele será assaltado, de ser lesado. E agora quem não tem, o que deseja? Ter. Está inquieto. Quer mais. Está insatisfeito. Então nunca jamais o dinheiro vai resolver todos os problemas, porque ele não é Deus. Mas este mundo sem Deus colocou que o altar dos altares é os bens temporais. A pessoa hoje, comum e corrente, vai se sentir feliz porque tem um guarda-roupa lotado de roupas. E ela não é feliz usando aquelas roupas, porque ela está tão triste que nem sabe as peças que tem no seu guarda-roupa variado. Aí Nosso Senhor vai dizer, não se preocupeis com o que vestireis. E o mundo vai dizer, não, você tem que andar, não repetir suas roupas, porque as outras ficam de olho, que você revestiu 3 missas com o mesmo vestido, vão passar o saquinho da coleta para lhe fazer uma doação. Senhores, o dinheiro, a vaidade e a ambição só fazem aumentar o vazio que há dentro de cada um de nós. Os senhores nunca vão ver e nunca vai existir alguém plenamente satisfeito por ter dinheiro. Mas o mundo vai dizer, não, é o seu Deus. Então, Nosso Senhor vai dizer que não podeis servir a Deus e as riquezas. Aí vamos entender que Nosso Senhor está fazendo esse dualismo entre Ele, que é o Deus, e os falsos deuses que se levantam, mas falando do ídolo principal se chama dinheiro.
Bens temporais. Como não bastara, vai haver outra coisa. Não se preocupeis com vestir, e depois Nosso Senhor vai dizer que não devemos se preocupar com o que nós devemos comer. Independente de classe social, de temperamentos, de todas essas coisas que fazem os homens mais variados nos seus gostos, é outra preocupação, e vou falar aqui que somos brasileiros, a felicidade do brasileiro é encher a barriga. Seja ele pobre, seja ele rico. A nossa alegria é vislumbrar o paraíso, encher o bucho. E Nosso Senhor está dizendo, não se preocupeis com seus alimentos, mas este mundo se preocupa com os alimentos. Sem criticar que devemos, é verdade, que a caridade se vê à mesa das nossas mães, quando cozinham com esmero para nós, isso é verdade, mas não é o caso. Porque as gordices deste mundo não são feitas pelas nossas mães. Os McDonald's da vida, Bob's e as demais diabruras que inventaram, vem tudo dos Estados Unidos, que vão lhes deixar inflamados, com gorduras localizadas e desnutridos. Estes são os alimentos que nos oferecem este mundo. Aí, como são saborosos ao paladar e vazios de substância alimentícia, crianças e adultos se entregam a comer de todas essas gordices. Comam e sejam felizes. Do doce ao salgado, ao misturado ambos, e temos uma variedade de plástico saborizado. O mundo diz o quê? Coma, coma, coma. E Deus diz, não se preocupem com a comida. Vocês percebem que aqui são contrários. Deus, Nosso Senhor, nos deixa em paz com a sua providência, e o diabo e o mundo falam, não tenham preocupações, porque precisamos disso para ser feliz. Aí quem tem muitos vestidos, quem tem muito dinheiro, quem tem muito alimento, entre aspas, aí depois qual vai ser o seu fim? Senhores, não existe maior quantidade de suicídios como nos dias atuais, e de uma juventude que mal começou a viver. 15 anos, o que sabe um ser de 15 anos, não sabe nada. E não quer viver mais. Ele nem começou a viver, se joga de uma ponte. E este é o século da felicidade plena, segundo o mundo. Dias de luzes. Chama as trevas de luz, a tristeza de alegria e o vazio de pleno. Mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Aí vamos entender que por detrás de tudo isso, quem fala, quem reina, quem impera, quem lesa as almas? O demônio. Pelas nossas redes sociais, pelas modas, pelas novas variantes dos salgadinhos de plástico, de todos esses doces de plástico e todas essas estupidezes. Aí vamos terminar, se não cairmos no desespero, vamos terminar aí com bastante diabetes, bastante gordura nas nossas artérias e alguns infartos aí para encarar, se tivermos aí passado dos nossos 60, 70 para aguentar alguns infartos. Este é o mundo que, entre aspas, nos ama, que é a nossa morte espiritual e física. Aí Nosso Senhor vai dizer, senhores, não se preocupem. Aí vai nos dar belos exemplos. Não andem inquietos demasiadamente com o que alimentar, nem com o que é necessário vestir vosso corpo. Aí os exemplos do bom Deus. Não vale mais a alma que o corpo, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu. Elas têm o que comer sempre. Pois então, olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. E agora, nós, o que somos de Deus? Filhos. A pomba e a andorinha não é filha de Deus.
Lamento em dizer isso, quem acreditava, não é filho, é criatura, hein? Morreu, plaf, foi por nada. Não tem alma imortal, pobre, acabou a vida. Nós temos uma alma imortal. Se Deus cuida com tanto esmero da pobre pomba que consegue resistir e viver nas praças das nossas cidades, hein? Viraram ratos voadores. E quanto mais de nós, senhores, para que ficar demasiadamente preocupado com comer e com vestir? Lírios do campo. Essas flores não são lírios, mas daqui a 5 dias estarão reduzidas a nada. Quem se veste com esmero que Deus fez com essas pétalas matematicamente cortadas pelo bom Deus? Nem o mais fino dos costureiros tem o esmero tão preciso como de Deus ao fazer uma florzinha que talvez dure 5 dias. Não somos mais do que elas? Aí vemos aí o que nosso Senhor mostrar, que devemos ter confiança. A preocupação é um alerta de falta de confiança. Porque quem confia, descansa na esperança em Deus. E o mundo, senhores, como que é a nossa loucura e o nosso fim eterno, coloca, não, vocês têm que se preocupar. Tem que comer, é verdade, todo mundo tem que comer para viver, mas não se preocupe. Aí colocam aquelas propagandas de gordices, aquelas coisas imensas, quando a realidade é muito menor de tudo que é tudo aquilo, hein? Para atiçar a nossa gula. E vamos ver, senhores, que aquilo é falácia. Os vestidos também, as modas lascivas e não lascivas, mas essa competição absurda. Quem vive para isso não vive para outra coisa. E é feliz? Nunca será. Então, o mundo, com as preocupações, com a concorrência que coloca, e as pessoas que entram neste estilo de vida estarão sempre inquietas e sempre insatisfeitas, por consequência, sempre infelizes. Sempre. E vai levar tudo isso ao desespero e, se não se emendam, à condenação eterna. Então, vemos que nosso Senhor está aí com o seu cuidado paternal, nos mostrando: tenha paz, eu cuido de todos os seres, porque eu não vou cuidar dos senhores, que são meus filhos. Agora, lembrem-se, o diabo não tem ninguém por filho. Ele não tem ninguém por amigo. Ele é um mentiroso e fala: não, vocês querem glória, eu darei. Querem vaidade, ele atiça a vaidade. Querem orgulho, ele atiça o orgulho. E depois ele dá uma rasteira, porque ele é inimigo. Só nisso ele é sincero. Ele nos odeia. E no final das contas, tudo que ele deu, ele vai tirar. E vamos ter que aí enfrentá-lo tal qual, como inimigo. Quando todas as ilusões satânicas caem por terra e ele mostra os seus chifres. Então, senhores, diante desse evangelho, nós temos o quê? Que converter a nossa conduta de alma, porque nós vemos tantas preocupações, hein? Nossas calvícies que avançam, Senhor. Não tem sentido. Os cabelos brancos que vão aparecendo. Não é idade, isso é preocupação. Nós não podemos converter um em preto novamente. Mas em branco podemos, com muita preocupação, nervoso, tensão. E aonde está a nossa confiança em Deus? Aonde está a nossa confiança em nosso Senhor como nosso Pai? Que é melhor que qualquer pai, pelo mais esmerado dos pais, não chega aos pés da bondade de Deus, que é infinita para com todos nós. Então vamos ver que nesta nossa conduta de alma temos um pezinho ali no território do outro Senhor, entre aspas, que é o Senhor deste mundo. Por isso estamos preocupados, demasiadamente preocupados. Por isso estamos inquietos, demasiadamente inquietos. E por isso não gozamos da paz, da liberdade própria dos filhos de Deus. Da andorinha, que está ali voando, e do lírio,
do campo que está ali quietinho, enfeitando a face da terra. Então, seres sem alma imortal gozam do seu estado natural, e nós que temos a imortalidade da alma não temos o prazer próprio de tantos mimos vindos da bondade de Deus. Aqui é um sinal, senhores, que temos que converter o nosso interior. Referente aos trajes, vai dizer aqui um pouquinho São Jerônimo. Em verdade, que nem os vestidos de seda, nem a púrpura dos reis, nem a tintura que tinge os tecidos podem comparar com a formosura das flores. Que há de mais vermelho que uma rosa? Que coisa mais candorosa que um lírio? A púrpura de uma violeta não pode ser superada por nenhum outro tintor. Não se aprecia sua formosura por meio da palavra, mas pelo meio da vista. É verdade. Olhamos e contemplamos, e quem tem um olhar um pouquinho melhor vai ver que Deus fez tudo com número, peso e medida. Perfeito. Tudo, uma folha, seja qual for, há um mineral. Temos os microscópios, agora, graças à inteligência humana que serviu para alguma coisa, há uma lágrima, que é maravilhoso. Tudo perfeito. E, senhores, essas coisas não vão entrar no céu, hein? No céu não teremos flores, nem passarinhos, nem animais de estimação, lamento em dizer também, nem gato, nem cachorro, nem a tartaruga, nenhum animal. E todos eles bem cuidados para ser reduzido ao nada. E nós, senhores, para o reino dos céus. Rábano vai dizer, notes no que nosso Senhor disse, não querais procurar andar solícitos sobre o comer, o beber e o vestir. Que comereis, ou que bebereis, ou que vestireis. Aí ele vai dizer, onde me parece que se repreende aqueles que, desprezando o alimento ou vestido daqueles com quem vive, busca para si alimentos ou vestidos mais delicados ou mais austeros. Aí vamos ver assim que é essa avidez, não só da quantidade, como mencionei aos senhores, mas da concorrência com o próximo. Tenho que estar melhor do que a senhora que está ali ou acolá. E referente à avareza, vai dizer São João Crisóstomo, já havia o bom Deus refreado a tirania da avareza com muitas e grandes razões, porém agora acrescenta outra mais ampla. As riquezas não nos prejudicam precisamente porque armam os ladrões contra nós e porque obscurecem a nossa inteligência, mas porque também nos separam de Deus. E isto o prova com uma razão muito fácil de compreender. Segue dizendo São João Crisóstomo. Ninguém pode servir a dois senhores. Disse dois porque mandam coisas contrárias, como explicamos. Se se entendessem, não seriam dois, mas um. Ou seja, Deus e o diabo. Deus e as riquezas. Deus e este mundo. Se eles se entendessem, seriam um só. Mas não há. Há uma inimizade entre eles. E manifesta isto pelo que acrescenta em seguida, porque aborrecerá um e amará o outro, a um sofrerá e a outro desprezará. Põe dois para demonstrar que é fácil o trânsito a outra coisa melhor, dizendo: me fiz escravo do dinheiro, amando as riquezas, e demonstra que é possível chegar a outro estado, a saber, não sofrendo a escravidão, mas desprezando-a. Então aqui, senhores, só para citar os Santos Padres, vemos que está em perfeita sintonia com a triste realidade que nos ensinaram como felicidade, e é um ledo engano. Ou amar a Deus, ou amar o mundo. Quem ama a Deus, odeia este mundo. Quem odeia este mundo, ama a Deus. Não podemos seguir amando a Deus e a modéstia de Deus
com as lascívias deste mundo. Impossível. Eu não posso amar a Deus, sendo que Ele é meu Pai, meu Senhor, meu Redentor, meu bom pastor, e depois estar preocupado demasiadamente com as coisas que nós sabemos que Ele cuida muito bem de nós. E para completar, Nosso Senhor deu um alerta. Quem se preocupa muito com essas coisas, Nosso Senhor chama aqui no texto de gentios. Gentios quer dizer pagãos. Por quê? Este mundo é pagão. E o nosso pior, apóstata. Tanto um como o outro não tem a Deus. Logo, estas preocupações não pertencem àqueles que têm a Deus, por seu Senhor, por seu Pai. Então, senhores, convertamos em nossa conduta, isso trará paz de alma, menos tensões nervosas, até o nosso corpo vai relaxar num repouso merecido, se repousarmos na providência, na bondade infinita do nosso Pai, que é nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.